Olá, pessoal. Vamos dar início aqui ao segundo painel da primeira edição do IA Fórum, Fórum sobre Inteligência Artificial. Esse painel agora vai falar sobre a questão dos desafios da tecnologia. Como a gente já viu no painel anterior, nós temos um grande desafio, que é o desafio da regulação, mas não só a regulação, mas também como o desenvolvimento tecnológico do setor, né? Haja visto que nós temos uma grande carência de profissionais, uma grande carência na área educacional, que é essencial para o desenvolvimento da tecnologia de inteligência artificial. Nós vamos começar aqui com a participação do Bruno Ramos, que é o founder e CEO da Heartbee, com o Milton Stilpen, que é diretor de pesquisa e inovação da TakeBeep, o Alexandre Del Rey, que é o fundador da I2A e conselheiro da Rede de Inovação de IA e Movimento do Brasil 6.0. Então, nós vamos começar aqui com o Bruno, depois teremos a fala do Milton e finalizamos com o Alexandre, para que eles nos deem uma visão do ponto de vista de especialistas de tecnologia sobre os desafios do desenvolvimento da tecnologia de inteligência artificial. Quero lembrá-lo também para visitar os estandes dos nossos patrocinadores. Nós vamos ter sorteios no final da grade de hoje. Quero convidá-los também a visitar o stand da T-Inside e conhecer lá sobre o nosso evento de RPA, que também tem muito a ver com o setor, que é sobre Robotic Process Automation. Então, eu gostaria de pedir a palavra do Bruno. O currículo de todos eles vocês vão encontrar na nossa plataforma. Então, para a gente ganhar tempo, a gente vai aqui declinar de descrever o currículo de todos eles. Mas, com certeza, vocês vão ficar bastante, vamos dizer, impressionados com a capacitação desses nossos painelistas. Bruno, você quer começar, por favor? Vamos lá. Bom dia aí para todo mundo, pessoal. Bem, quando a gente fala de inteligência artificial, que é um ramo da tecnologia, né? Não está restrito especificamente só à tecnologia da informação, é um pouco mais amplo, está relacionado à matemática, estatística e uma série de outras áreas. O nosso grande desafio hoje é a educação, né? A gente tem uma baixa formação ainda de profissionais aqui no Brasil, profissionais formados com qualidade, tá? Hoje a gente na Hartbee trabalha exclusivamente com ciência de dados e a gente enfrenta essa dificuldade. Por conta disso, a gente acabou abrindo o leque para poder trazer profissionais de outras localidades. E vem investindo massivamente em educação ali para capacitar pessoas para conseguir desenvolver toda a tecnologia que os clientes e a empresa ela vem necessitando. Então, educação, de longe, é o principal gap aí na nossa área, seja na área de tecnologia propriamente dita, seja você nichando isso mais para a inteligência artificial. Então, é onde a gente precisa trabalhar, é onde as empresas hoje estão focando ali para poder sanar esse gap. Você vê no mercado diversas empresas investindo massivamente em educação, seja os grandes players do mercado, como o Itaú, BTG, XP, sejam startups de pequeno porte, formando cada vez mais profissionais em casa, justamente para poder sanar esse problema. Até 2024, a gente vai ter um gap de profissionais aí na casa de 400 mil, isso quando a gente fala de mercado nacional, mercado brasileiro. Então, a gente não vai, de fato, conseguir formar nas universidades profissionais suficientes para atender a demanda nacional, e a gente enfrenta um problema hoje. Quando a gente ciência e engenharia de dados, quando o profissional ele tem o inglês, ele acaba optando por trabalhar em empresas americanas, empresas canadenses, e isso gera uma evasão muito grande de mão de obra qualificada do mercado nacional para o mercado internacional. Isso a gente já vê o reflexo disso hoje em diversas empresas. A gente vê o salário, o custo da mão de obra subindo cada vez mais. Apesar de ser uma mão de obra extremamente qualificada, essa falta de profissional vai impactar diretamente nesse custo, e isso vai dificultar cada vez mais as empresas nacionais a desenvolver tecnologia, principalmente tecnologia voltada à análise de dados, né, que é hoje
de longe, aí o grande diferencial competitivo para qualquer player de mercado, a nível nacional, a nível internacional. Você vê um movimento muito grande de empresas como Via Varejo, como Magazine Luiza, dentre outros players, focando ali muito em análise de dados para poder ser diferente dos seus concorrentes, entregar previsões cada vez mais rápidas ali para o mercado como um todo, atendendo às necessidades de negócio, gerando valor para o negócio através dessa estrutura de dados. Então, assim, na minha opinião, se a gente não investir em formação, em capacitação de base, os próximos 2 anos serão anos bem obscuros aí para o nosso mercado. Milton, você concorda com a opinião dele? Como é que você está vendo a questão, né? Como é que você considera o desafio do desenvolvimento de tecnologia? Como é que vocês fazem aí na Take Bip? Perfeito. Bruno trouxe um ponto muito importante. Eu vejo assim, né, Bruno? A gente não pode também... com certeza, a solução de longo prazo é capacitar, né, nossos profissionais. O Brasil, de forma geral, tem um pool de talentos, né, muito grande. Então, a gente sabe que o Brasil tem potencial para isso, mas educação e capacitação não é uma solução de curto prazo, sabe? Então, quando eu vejo justamente assim, se a gente está tendo essa oportunidade que está acontecendo hoje em alguns mercados, quando a gente fala, né, de hiperpersonalização, de experiência do consumidor, de utilizar de canais digitais para vender mais, quando a gente vê essas oportunidades aparecendo nesses últimos anos, o que eu vejo com muita clareza também é da gente também não tentar depender só desse pilar, né, de capacitação e educação, e sim começar a conectar também com o que existe, né, de solução e ferramental no mercado, parceiros no mercado. Porque, assim, hoje, para mim, complementando ao que o Bruno trouxe como claramente um dos problemas, um segundo problema também muito importante para mim, que eu tenho visto isso com recorrência, nos últimos anos mesmo, olhando aí para 2017 para frente, é o desafio das grandes empresas quererem utilizar, né, de ciência de dados, quererem usar de inteligência artificial, mas não entenderem, né, o real, como se diz, né, aquele mapeamento de problema e solução, porque no final do dia, a inteligência artificial ela é só mais uma ferramenta para a gente resolver uma gama de problemas que, inclusive, são aqueles problemas mais complexos mesmo, né, que a gente não consegue, de alguma forma, resolver com engenharia de software tradicional. E como parece, né, às vezes, uma coisa muito mágica, às vezes a gente tem alguns times, algumas empresas que acham que magicamente, né, começar a utilizar a inteligência artificial, ela vai resolver os problemas. E aí começa a contratar time, começa a montar um monte de projeto e começa a ver que o foco, né, de você estar fazendo esse investimento precisa ter uma clareza, né, de onde está indo esse investimento e por que, né, existe uma hipótese de retorno de investimento. Toda empresa tem que estar olhando nesse tipo de investimento realmente como se fosse algo financeiro e que está claro, né, a oportunidade de mercado. Algumas, nem todas, percebem esse tipo de oportunidade, acabam indo também muito pelo movimento de mercado, né, que todo mundo está querendo investir em inteligência artificial. A gente vê, né, que existem soluções consolidadas hoje. Por exemplo, uma própria Google, né, ninguém fala de inteligência artificial e Google, que é uma coisa já tão consolidada, a gente nem se preocupa, às vezes, em jogar no google.com e fazer uma pesquisa e magicamente está lá a resposta da sua pergunta, né? Mas, assim, eu acho que existe esse segundo, no final do dia, né, esse segundo grande desafio de empresas entenderem com mais clareza, né, o problema, terem também, né, um mapeamento de quais são as ferramentas de inteligência artificial e quais são os problemas que elas me ajudam a resolver. E baseado nisso também, ter a opção, né, de se aliar a algum parceiro, alguma solução de mercado, do que só tentar fazer tudo dentro de casa. Para mim é bem claro, assim, porque quanto mais rápido você começa a experimentar, inclusive, mais rápido você também vai entendendo como gerar, né, esse retorno de investimento com esse novo stack, né, de ferramental que a gente está ganhando nesses claramente, últimos 10 anos, sabe? E outra coisa muito importante que o Bruno falou também, que eu reforço, inteligência artificial, assim, sinceramente, vem dessa mesma essência, né, de dados, né, e por que dados são relevantes e são super poderosos para trazer um pouco mais de visibilidade de quem é teu consumidor, do porquê que ele se importa com alguns assuntos ou não, e muito mais além dos dados numéricos, sabe? Da quantidade de atendimentos, da quantidade de algo mais quantitativo e mais para o lado também da opinião, sabe? Então, assim, existe um potencial muito grande de usar essas ferramentas, mas antes disso é importante ter mais claro, né?
mapeamento de problemas e soluções para justamente conseguir avançar e experimentar a inteligência artificial no dia a dia nas empresas. Alexandre, como é que você vê a questão, já que vocês, na associação, têm esse trabalho de tentar superar esse gap, que é a formação de profissionais, também como é que você vê a valorização desse profissional, porque também agora todo mundo acredita que trabalhar nessa área significa uma ascensão profissional e salarial, né? E como é que você vê também a questão da deficiência do conhecimento dos profissionais para que estejam no estágio que efetivamente consigam trabalhar desenvolvendo inteligência artificial, né? Como o Taurion falou, o Taurion também acho que é conselheiro da associação, falou sobre a deficiência que existe básica da questão da matemática, né? Como é que você vê todo esse caldo que envolve a questão da formação e o desafio do desenvolvimento de tecnologia de inteligência artificial no Brasil? Antes de mais nada, obrigado aí pelo convite, viu, Claudinei? É muito um prazer estar aqui com você, com o Bruno, com o Milton. E, olha, eu acho que são muitos os problemas aí que nós temos e também muitas possibilidades de a gente avançar no tema, né? Lá na I2AI, na International Association of Artificial Intelligence, o nosso papel é fomentar o uso dessa tecnologia. E aí, eu falou, no que falou, né? E bem no que o que já foi falado, resumidamente, eu acho que uma coisa muito importante que o Milton salientou é, olha, eu preciso saber para que eu vou usar essa tecnologia, né? Para que eu vou usar a inteligência artificial, qual a minha visão dos negócios, como eu resolvo aquele tema, ganho dinheiro. Tem contabilidade tal, né? Que é, eu vou trazer mais receita usando inteligência artificial, eu vou reduzir custo, né? Usando inteligência artificial, eu vou fazer uma experiência diferenciada para o meu cliente, gerar uma satisfação que vai me trazer uma diferenciação de receitas, né? Eu vou conseguir, né, eliminar qualquer tipo de desperdício, né? Então, vou ser mais rápido, chego mais rápido no mercado, né? Estou lá disponível. Se eu não tenho clareza de como a inteligência artificial vai me trazer benefícios, tem hora que eu vejo empresas usando isso, né, de uma maneira que não traz o benefício, porque não tem benefício esperado, não se pensou nisso, tem frustração e aí acho que o problema é a ferramenta. É a mesma coisa que usar um martelo para querer parafusar algo, não vai dar certo, né? Não vai dar certo, né, Claudinei? Então, eu tenho que olhar para usar a ferramenta certa. Aí, um segundo elemento que eu acho que é fundamental, que foi mencionado pelo Bruno com muita sapiência aí, eu preciso ter um pessoal formado, capacitado. E capacitado, eu abro essa discussão para capacitação é muito maior do que ter gente que desenvolva a tecnologia, né? Não é só preciso de devs. Eu preciso de arquitetos de soluções, quer dizer, aquele que entende quais tipos de ferramenta eu vou usar. Eu preciso ter gente de negócios que entenda potencial de aplicação de inteligência artificial para gerar mais resultados. Então, quando a gente fala de capacitação na área, é muito além de formar gente que programa. É diretor, é líder, é gerente que entende o mínimo de como usar essas tecnologias. Porque tem hora executar, desenvolver tecnologia interna. Tem hora que é melhor falar, né, com o Bruno, com o Milton, falar, vocês têm tecnologia que eu possa comprar? Eu posso usar plug and play, a software as a service, né? Então, se eu sei o que eu quero fazer, e eu sei o que tem no mercado, eu posso fazer a escolha, eu vou desenvolver tecnologia própria, eu vou usar a tecnologia de terceiro e desenvolver uma solução própria, ou, né, eu vou fazer, né, tudo do zero aqui, eu vou comprar 100% de uma startup, eu tenho mais um leque de opções, mas se eu não entendo nada, né, aí fica mais complexo. E tem assim, indo no lado da educação, depois eu queria entrar no terceiro fator, Claudinei, mas indo no lado da educação ainda, inteligência artificial, a gente usa muito esse termo, de um lado é muito bom, do lado é muito ruim. O bom é, quando a gente fala em inteligência artificial, a gente percebe que tem uma tecnologia transversal, versátil, que emula a capacidade humana de ser inteligente. Então, uau! O que dá para fazer com essa tecnologia? Muita coisa. O lado ruim é que não é uma tecnologia, são várias tecnologias, né? Que a gente usa esse nome, né? E, por exemplo, machine learning, aprendizagem de máquina, tem
propósito bem definido. Se a gente usa Deep Learning, que é um tipo de Machine Learning, você tem vantagens e desvantagens. Quando eu desconheço tudo isso, para mim tudo é igual, né? Eu uso um RPA, eu uso a aprendizagem estatística, né? Eu uso... Pô, aí fica uma confusão, e aí acabo usando, vamos dizer assim, coisas que pode ser até chamada de inteligência artificial, nem entro nesse mérito, mas que tem um tipo de resultado e depois tem um outro que tem um resultado muito superior. E aí você confunde o interlocutor que não sabe e fala, eu vou usar inteligência artificial, está usando lá um sistema lá de RPA, estou usando lá uma aprendizagem de máquina mais simplificada, que usa lá a regressão linear, enfim, tudo bem, está tudo certo, mas até onde eu posso chegar com essas ferramentas? Se eu não sei, eu também limito o potencial de criação de valor. E o terceiro elemento, para depois permitir aí para a gente trocar de temas aí, Claudinei, o terceiro elemento, óbvio, é que nós precisamos ter infraestrutura. Infraestrutura, eu digo, precisamos ter dados estruturados. Se tu quer usar aprendizagem de máquina, eu tenho um monte de lixo guardado, estocado nas minhas máquinas, que eu chamo de dados, mas eles não estão limpos, eles não estão corretos, eles estão obsoletos. Eu não vou gerar nenhuma aprendizagem adequada, eu vou gerar desaprendizagem, eu vou gerar estupidez artificial, né? Vou ser rápido em fazer besteira. Isso é muito ruim para os negócios. Então, eu preciso ter dados organizados, eu preciso ter conectividade, né? Nós falamos muito de 5G, porque 5G permite uma troca maior. Eu preciso ter poder de processamento para rodar alguns sistemas. Então, essa parte de infraestrutura, né? Eu vi que no começo, muita gente estava falando de inteligência artificial, muitas empresas estão fazendo isso de uma maneira séria, começaram a organizar primeiro a equipe de dados, engenheiros de dados, para depois ir para pessoal de engenheiros de machine learning, coisas do tipo, porque se os dados estão bagunçados, se eu não tenho maneiras eficientes de fazer coleta, organização, limpeza, não vai dar certo. Não vai dar certo de ganhar escala usando essas tecnologias. Então, basicamente isso, Claudinei, assim, que eu queria trazer nessa primeira pergunta. Não sei se os colegas querem complementar, ou enfim, podemos trocar de tópico. Ou ficar nela, né? Que esse tema é tão legal que a gente pode ficar aqui. Justo. Eu, particularmente, eu gosto do assunto. E, por exemplo, você comentando um pouquinho sobre essa parte justamente de estruturação de dados, tem muito a ver com o que o Bruno trouxe e realmente é uma realidade, né? Os dados são combustíveis para qualquer modelo preditivo, qualquer experimentação, né, de solução, quando a gente vai para essa grande área, né, que é a inteligência artificial. Por outro lado, o que eu gosto de comentar muito é assim, para a gente experimentar no nosso dia a dia, basta, primeiro, obviamente, né, conhecer esse mapeamento, né, de problemas e soluções, entender que existe, de fato, uma oportunidade real, né, e relevante ali para o negócio. Em um segundo momento, tudo dá para começar de uma primeira demonstração, um primeiro protótipo, sabe? E para times mais maduros, por exemplo, que eu já gostei de trabalhar, o que aconteceu muito foi assim, esses times, mesmo eles tendo algumas adversidades, né, em questão de pré-processamento de dados, ou então até de acesso e seleção de dados, sabe? Esses times, quando eles têm uma meta, uma ambição muito clara, eles conseguem, de alguma forma, sabe, Alexandre, a ultrapassar esses desafios num curto prazo, para ver se, de fato, né, eu estou resolvendo esse problema de fato ou não, para depois chegar no segundo momento de escala, muito parecido até com o desenvolvimento de software tradicional, sabe? Quando você primeiro começa a fazer o seu primeiro aplicativo, a sua primeira versão, ver se ela de fato, né, ela funciona no mercado, se você vai ter usuários que não estão satisfeitos com aquela solução, com aquele caso de uso. E aí depois você começa a planejar mais como é que ele vai escalar, como ele vai evoluir, como ele vai ser manutenido, né? Eu vejo exatamente, eu pelo menos tenho praticado muito, né, esse conceito de produtos de inteligência artificial, porque me ajuda a testar hipóteses no curto prazo, ou se não, por exemplo, o que eu tenho sentido muito desafio também, de, por exemplo, Alexandre e Bruno, eu queria ver até um pouco de vocês, mas foi um ponto que o Alexandre trouxe agora, que é sobre justamente essa capacitação no nível realmente de entendermos mais do negócio, das oportunidades, e de naturalmente, né, percebermos que existem essas ferramentas que hoje estão começando a aparecer mais e mais. Eu vou dar até um exemplo, tá, para ver se facilita também, e aí queria ouvir um pouco de você sobre. Mas, por exemplo, aí indo agora para o lado de consumidor, beleza? Imagina assim, no último ano, eu mudei de apartamento e apareceu uma telecom nova aqui eu estou em Ouro Preto, Minas Gerais, e apareceu uma telecom nova aqui
eu estava assim, super animado, porque eu falava assim, pô, é infraestrutura nova, a internet parece muito boa. E o que que aconteceu, né? Eu contratei a internet, mas eu fiquei 2 meses sem ter acesso a essa internet. E é muito curioso, porque eu tentava entrar em contato com vários tipos de canais de atendimento, WhatsApp, pelo app, site, e-mail, telefone. Assim, cada um, de alguma forma, tinha uma desculpa e principalmente uma falta de informação generalizada, né? Do porquê que eu não consigo instalar no apartamento do Milton essa internet. Curiosamente, assim, chegou até o final do ano. Acho que na última semana do ano foi quando alguém magicamente conseguiu instalar aqui. Mas olha só que curioso, né? A segunda experiência que eu tive foi muito diferente com uma outra telecom, porque eu fui no final do ano passar um tempo com a minha mãe na casa dela, aqui em outra cidade, e ela já tem internet. E aí, assim, foi chegar lá, passou 2 dias, e claramente, assim, a internet que dela caiu, ficou meia hora lá fora, eu falava assim, nossa, sou eu que estou trazendo essa nuvem aí de problemas com a internet, cara, só pode, né? Mas foi muito curioso, que foi uma outra experiência completamente diferente, sabe? Porque, assim, assim que eu fui procurar justamente atendimento dessa telecom, assim, foi muito rápido pelo Google, eu já caí no canal de WhatsApp. Nesse canal de WhatsApp, a primeira coisa que elas me perguntaram era, qual que é o teu contrato? Eu compartilhei o ID do meu contrato. E, assim, a segunda mensagem já veio no sentido, assim, de, olha, eu não sei se é exatamente sobre isso que você está entrando em contato, né, de atendimento, porém, a gente está vendo aqui que na sua região tem uma queda de internet mesmo e está previsto para voltar em 2 horas. Quando eu vi isso, eu falei, pô, em 2 contatos eles já resolveram minha necessidade de informação e, de fato, né, passou ali 1, 2 horas, a internet já tinha estabilizado de novo. Isso, para mim, foi o exemplo mais claro do que significa, de novo, né, aplicar a inteligência artificial nesse conceito bem generalista, né, de conseguir ter informação, transformá-la em uma informação relevante e, inclusive, atender o teu consumidor com a necessidade que ele tinha de informação ou uma necessidade de negócio mesmo, sabe? Claramente, 2 telecoms, cada uma usando as ferramentas que conhecia, percebe? E que, óbvio, né, essa solução ela vai muito mais além do que simplesmente um modelo preditivo. Às vezes, só de você ter uma inteligência de dados nesse primeiro momento, já pode ser percebido, né, como um contato inteligente, uma solução que realmente é embasada em inteligência artificial de alguma forma. Então, Justo. trouxe esse tópico aqui justamente porque, assim, pô, como que vocês veem hoje, né, nas empresas que vocês conseguem ter parceiros, trabalhar juntos, como tem sido essa maturidade, né, de entender do negócio e, consequentemente, saber esse mapeamento de problema e solução, sabe? Está muito no início ainda, vocês já estão vendo alguns cases de sucesso legais, talvez, assim, trazendo até para o tópico para a gente falar mais. Bruno, você é um fundador da HeartB, né? Eu vi que ela foi fundada em 2015. Hoje, acho que você ali vê a empresa, tem quase 100 profissionais. Como é que foi o histórico, né, de ser um pioneiro aí, de trabalhar com inteligência artificial? Como é que tem sido essa luta, né, para crescer a empresa dentro desse segmento? E também eu gostaria que você comentasse um pouco também sobre a inteligência artificial, está ligado muito ao machine learning, né? Então, e isso a gente sabe que é machine learning, é como o Alexandre falou, se você usar dados ruins, você vai ter resultados ruins, né? Justo. Então, como é que vocês trabalham essa questão? Como é que é o escopo? Na verdade, passa muito pelos os dois pontos ali que tanto o Alexandre quanto o Milton falaram. Assim, no começo, quando a gente começou o business, tinha uma dificuldade muito grande dos executivos entenderem para que aquilo servia, qual o resultado que vai ser entregue com o uso daquela tecnologia, e você diferenciar, é meio difícil diferenciar estatística, principalmente a estatística tradicional. A Hart foi uma empresa que nasceu dentro de uma instituição financeira que já usava estatística tradicional no dia a dia da operação, e você fazer essa diferenciação, cara, o que é estatística tradicional e o que é inteligência artificial. Até porque a inteligência artificial ela bebe da mesma fonte ali da estatística, né, para você entregar resultados eficientes. A grande diferença é que eu tenho isso automatizado ali, eu tenho modelos computacionais, eu tenho um grande poder de processamento, e eu não tenho o fator humano ali diretamente ligado à operação, que é o que você tem no dia a dia, quando você tem um grupo de estatísticos trabalhando. Então, esse foi o primeiro grande desafio ali, você fazer essa diferenciação ali lá em 2015, 2016, e mostrar que o que se poderia entregar com aquele tipo de tecnologia em específico. Então, a gente passou ali 2, 3 anos
catequizando de fato, né, as pessoas que estavam à nossa volta, as pessoas que nós estávamos atendendo, mas o boom disso veio em 2019. Em 2019 chegou a hype da inteligência artificial ali, aqui no Brasil, todas as empresas trabalhando em um processo de transformação digital muito grande, e todo mundo queria até falar que estava trabalhando com inteligência artificial, porque virou diferencial para gerar valuation para o negócio. Então, as empresas começaram a falar, não, preciso colocar isso dentro de casa para poder mostrar para o meu investidor que eu estou usando, eu estou otimizando, eu estou trabalhando em inteligência artificial aqui e eu sou uma empresa diferente. Eu sou todo mundo que sonhava em ser a próxima Google, a próxima Amazon e assim sucessivamente. E aí chegou o inferno astral desse negócio, porque você tinha um volume gigante de executivos de tecnologia que estavam acostumados com o desenvolvimento tradicional de software, só que eles queriam colocar a inteligência artificial dentro de casa. E aí você contratava projetos gigantes com budget absurdo. A gente viu projetos aí com budget de 15, 20 milhões de reais para um ano de operação, e ao fim da operação não se entregava nada. E o porquê não se entregava nada? Justamente porque a empresa ela não sabia o que ela queria fazer com aquilo. Ela queria ter, mas ela não sabia onde usar, o que otimizar, se é para otimizar um processo de venda, é para sanar uma dor da operação, é para vender mais, é para rentabilizar melhor o negócio. Então, sem você ter um objetivo claro de onde você quer chegar, o seu target, era ficar impossível você construir qualquer coisa. E a gente passou muito por isso. E aí a gente fez uma consultoria com a Falcone, lá do professor Falcone, e a gente entendeu que a tecnologia por si só, sem estar aliada ao processo de negócio e sem ter executivos que entendam daquilo que está sendo implementado, ela não ia muito longe. E aí a gente passou a capacitar esses executivos. A gente pegou essa galera, toda vez que a gente ia implementar alguma coisa, chegou a empresa XPTO, contratou a gente para implementar alguma coisa, antes de fazer qualquer implementação, a gente sentava com os executivos, fazia algumas rodadas de treinamento de 15 a 20 dias, mostrava a capacidade da tecnologia, aquela tecnologia aplicada a problemas do negócio, e a partir disso, o executivo ele conseguia compreender, lógico, não profundamente como um profissional da área, mas ele já conseguia ter uma visão mais ampla do que poderia ser feito com aquilo, e aí ele começava a encaixar aquilo com problemas de negócio, e aí passou a ser bem mais assertivo. Então, quando a gente conseguiu modelar isso de forma eficiente, a gente teve assertividade maior, e aí a gente conseguiu entregar resultados que foram bem bacanas aí para o mercado como um todo. E a gente segue esse modelo até hoje, tá? Mas vira e mexe a gente bate uma empresa de grande porte aí que o pessoal ainda tem uma dificuldade grande em entender como a inteligência artificial pode sanar um problema dentro de casa. E aí a gente parte para essa abordagem de primeiro educar para depois implementar. Milton, como é que é a experiência da TakeBlip? Com certeza. Eu estava até, de certa forma, comentando um pouco antes, né? Porque esse desafio que o Bruno falou é o real, e por isso que eu estou conversando mais sobre isso aqui com os participantes. Porque, imagina assim, ter inteligência artificial e querer, né, de alguma forma, fazer com que isso seja parte, né, do teu core business é super importante, aumenta a valuation, mas o grande desafio é justamente como que você vai trazendo a cada oportunidade de negócio o que você poderia trazer de ferramental de inteligência artificial e testar muito rápido. Então, por exemplo, né, a gente está começando uma diretoria de pesquisa e inovação, inclusive, né, um dos pilares dela é sobre esses produtos de inteligência artificial, tá? Não é esse modelo tradicional de produto, de aplicativo, tá? A gente não quer desenvolver aplicativos, mas são produtos mesmo, assim como muito parecido com alguns produtos de dados que a gente também começa a ver ter sucesso no mercado, que são como se fossem plataformas, né? Que te ajudam a resolver e testar um problema rápido para o negócio e, consequentemente, ter o feedback, né? Pô, esse problema aqui tem um bolso grande ou não tem? A solução, utilizando inteligência artificial, ela chega mais próximo de atender ou não atende por algum santo motivo? Então, a gente faz todo esse processo de ideação e iteração, e ela precisa ser muito rápido. A gente está falando aí de um processo que, às vezes, demora entre 4 a 6 semanas. E aí até conecta também muito com o que o Alexandre trouxe, que era sobre a questão da infraestrutura, sabe? A gente precisa,
para você acelerar mais esse tipo de experimentação, e de fato, né, e descobrindo as oportunidades que você tem no negócio, você precisa ter, com certeza, né, se tiver o melhor dos mundos, uma arquitetura de dados já bem robusta, e, obviamente, indexado de diferentes formas, né? Inteligência artificial, você não usa só o data lake, né? Você pode estar querendo usar, para um lado ali também, de um motor de busca, você pode começar a olhar também para arquiteturas, né, os data streams, que a gente, de certa forma, tem falado muito nesses últimos 2, 3 anos, mas que, assim, já é algo recorrente, né? Os pipelines de dados. Então, dependendo da tua arquitetura e infraestrutura de dados, isso te ajuda a acelerar. E a outra coisa muito importante também, que é, assim, infraestrutura bare metal mesmo. Imagina que, assim, eu já participei de alguns grupos e trabalhei também em laboratório de pesquisa, né? Que a gente, às vezes, fazia para rodar um modelo preditivo que, às vezes, demorava 3 semanas, às vezes mais de mês, né? Se na tua empresa você não consegue ter a agilidade, né, para treinar o modelo preditivo em, sei lá, máximo de 3 dias, tem um desafio muito grande. Porque se você demora 3 semanas, 4 semanas para rodar um modelo preditivo, para aí sim ver se ele funcionou direito, se ele de fato está chegando mais próximo de virar um produto de inteligência artificial, atender um caso de uso, você ficou muito lento. Provavelmente você não conseguiu acompanhar as oportunidades, se a gente estiver falando, né, de empresas que crescem com um ritmo legal, scale-ups, startups de forma geral, você vai ter dificuldade de acompanhar o ritmo do negócio. Então, cabe também, né, digamos assim, esses 3 pilares que eu te diria, que inclusive a gente tem trabalhado muito na Techbility nesse sentido, de empoderar, né, essa infraestrutura, de trabalhar com essa ideia de produtos de inteligência artificial e principalmente, né, prototipar e experimentar rápido, para descobrir se de fato, né, aquilo ali atende uma dor de mercado ou uma necessidade do próprio business e, consequentemente, iterar até ter esses produtos funcionando bem, tendo usuários, tendo clientes internos ou externos, e, consequentemente, você ir para um nível realmente de evolução e manutenção dessas soluções, sabe? Então, você vai fazendo todo um arcabouço, quase que uma fábrica de software mesmo, porém, totalmente, né, by design, utilizando a inteligência artificial do início até o fim dela. Então, foi um overview bem rápido aí, mas é mais ou menos assim que a gente está justamente trabalhando agora mais com as oportunidades que a gente tem e vendo se as ferramentas de inteligência artificial conseguem contribuir, pelo visto, para a Techbility claramente consegue, sabe? Então, a gente está aproveitando muito desse momento, mas sempre tem aquelas dúvidas também, né? As hipóteses que talvez não são, que tem uma resposta negativa, sabe? E se você fica tentando ela muito, muito tempo, e ao invés de perceber que, tipo assim, para essa hipótese, para esse problema, a inteligência artificial não resolve muito bem. Você demora muito para resolver, você está perdendo tempo do mercado e tempo do negócio. Alexandre, no caso, além de você fazer a predição, né, usando inteligência artificial, a inteligência artificial também tem um grande trunfo, que é o desenvolvimento de algoritmo, que pode efetivamente transformar o negócio de uma empresa, pode trazer uma solução inovadora. Quer dizer, aí me parece uma coisa estranha, né? Porque você falar em dias para uso da inteligência artificial parece uma coisa fora da realidade, mas como é que você vê essa realidade do desenvolvimento da inteligência artificial, de você criar algoritmos, você criar modelos preditivos, criar modelos matemáticos? Como é que você, acompanhando através da associação a experiência dos seus parceiros, dos seus associados, como é que você está vendo esse cenário? Olha, eu acho que tem muita coisa aí que está acontecendo, né, no mundo de inteligência artificial. E a gente tenta lá na I2AI, porque a I2AI é uma associação que tem lá pessoas físicas, tem empresas, pequenas empresas, tem startups, tem grandes empresas juntos com a gente. Nós temos os nossos associados notáveis, né? O César Taurion é um deles, né? A gente tem vários, né? Tem 24 associados notáveis, que são pessoas que se destacam em algum aspecto, né, nesse mundo de inteligência artificial, desde entender quem investe nessa área de inteligência artificial, para entender tecnologias diferentes, para estar em grandes organizações usando isso. Então, é interessante de notar algumas coisas, né? É um pouco que o Milton, que o Bruno estão trazendo, que é que as empresas estão no Brasil ganhando maturidade para entender que uma coisa é você usar uma ferramenta, fazer um uso, tipo, eu quero usar uma aplicação que faz reconhecimento
facial, quero usar uma aplicação que faz compreensão de textos, né? Isso você já tem muitas ferramentas, muitas empresas que prestam esse serviço no mercado, você pode consumir até como uma API, usar o resultado disso de uma maneira muito tranquila. E esse é uma descoberta para algumas empresas, porque algumas empresas achavam que até isso eles tinham que desenvolver do zero. Aí tem uma maturidade e fala, pô, mas isso já está pronto, é só usar, né? Tem empresa que vende isso como serviço, né? Isso é uma coisa. Outra coisa é falar, pô, mas como que eu posso criar uma solução a partir daí? Porque quando se fala de, vou reconhecer uma imagem, reconhecer um objeto, reconhecer uma pessoa, ou vou pegar um texto desestruturado e transformar em estruturado, eu faço isso dentro de um contexto, dentro de um processo. E aí a empresa começa a perceber que, pô, o processo dela é diferente da empresa do lado, né? A gente vê que o processo que cada empresa tem de gerar valor, mesmo que é no mesmo segmento, no mesmo setor, tem hora que tem pequenas diferenças ou grandes diferenças, né? E aí começa a discutir soluções, que é um avanço. E nessa discussão de soluções também há melhorias, porque existe tanto um entendimento melhor, né? Os processos de desenvolvimento de sistemas ligados à inteligência artificial vem sendo desenvolvido, né? Vem sendo incorporado pelas organizações, tem tido trocas, aprendizagem nessa parte. A gente ajuda especialmente lá na I2AI a formar as pessoas leigas a entender o mínimo de inteligência artificial para saber pedir bem, né, Claudinei? Porque se pede errado, já a evolução já começa errado por aí, né? Mas tem muitos cursos técnicos, né, que você vê que envolve profissionais, né, na área de dev. E tem um terceiro elemento que eu acho que é fundamental, que a própria tecnologia tem se desenvolvido num nível que eu acredito que em breve uma parte do que hoje é feito por profissionais de tecnologia poderá ser feito pela própria tecnologia, né? A gente está vendo o movimento do low code, do no code, né, se intensificar. A gente tem visto modelos, né, como os grandes modelos de linguagem, large language models aí, que tem conseguido extrair da linguagem humana e construir códigos ainda simples, ainda bem, né? O próprio GitHub agora tem o GitHub Copilot, que ajuda programadores experientes a ganhar velocidade na programação. Então, eu vejo, né, nesse mundo de desenvolvimento tecnológico, primeiro as empresas iniciantes entendendo que nem tudo pode ser, muita coisa pode ser comprada. Segundo, percebendo que para ter um diferencial, eu tenho que pensar numa solução que reúne muitas vezes tecnologia, e aí eu posso contar com uma Heart B aí, ou uma TakeBlip, que pode ajudar a desenvolver soluções, ou outras. Lá na I2AI nós temos vários associados que fazem tipos de soluções diferentes, né? E tem o terceiro elemento, que não é menos importante, que vai ajudar até a reduzir esse gap de lacuna, porque a tecnologia vem avançando num ponto que tem hora que antes eu tinha que fazer muita coisa, agora eu consigo fazer bem menos, né? A gente cada vez mais vê essa evolução tecnológica. E, por fim, lá na I2AI nós estamos trabalhando junto com a BDI, né, que é uma Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, para construir, vamos lançar no segundo semestre, um e-book com 100 casos de aplicação de inteligência artificial no Brasil, né, para poder dar, vamos dizer assim, a inspiração. Porque dá para fazer tudo, viu, Claudinei? Dá para fazer tudo nesse mundo de inteligência artificial. É uma tecnologia muito abrangente, né? Muito, vamos dizer assim, poderosa. Só que tem hora que falta a inspiração. O que eu posso fazer aqui no meu negócio aqui de varejo, na minha área de saúde? Eu trabalho na área de agro, eu trabalho no setor governamental. Aí nós vamos trazer um pouco de fontes de inspiração para que as pessoas possam falar, pô, dá para fazer isso? Dá, olha aí, tem gente já fazendo. E aí eu começo a ter esse movimento, que é muito importante para o país, né? A gente poder avançar no uso, no fomento, na aplicação de inteligência artificial, né? Como é que você avalia o estado da arte aqui do desenvolvimento de inteligência artificial? Porque quando a gente fala, em alguns exemplos, a gente fala em carro autônomo, fala em uso da inteligência artificial na pesquisa do câncer, e aqui parece que é uma coisa ainda distante do Brasil. Como é que você, já que vocês estão fazendo esse trabalho dos cases notáveis, como é que você avalia isso daí? Olha, Claudinei, eu diria o seguinte, que entre os líderes, as empresas líderes de tecnologia,
no Brasil, a gente não deve nada para nenhum lugar do mundo. Os nossos líderes são tão bons como os líderes de qualquer outro lugar do planeta, né? Agora, indo para a média, aí começa a ter um problema grande. Porque a média das nossas empresas estão atrás da média dos países que estão mais desenvolvidos no mundo. Quer dizer, o problema não é quem é. A Embraer, pô, tá dando show. Magazine Luiza tá dando show, né? Natura, tem várias outras empresas, grandes empresas, que elas estão fazendo um bom trabalho, né? Agora, se vai pegar o grosso, a média, aí sim tem uma distância, vamos dizer assim, importante, uma lacuna importante. Então, eu diria que tem um trabalho de uma empresa que não que não está na liderança desse mundo de transformação, a falar, cara, eu tenho que fazer a minha lição de casa. Por quê? Porque se eu não fizer essa minha lição de casa, alguém lá fora, que pode até não estar incomodando, ou alguém que está competindo no meu mercado, vai fazer. E se ela faz, a capacidade performática, quando você usa sistemas de inteligência artificial para fazer algo, para fazer um processo, o Milton estava contando lá o caso da Telefônica, lá 2 empresas diferentes, uma que usava mais tecnologia, outra que usava menos, né? A diferença é muito notável. O seu cliente não vai deixar passar, que ele vai perceber isso. E aí, se ele tiver a opção de trocar, e você está fazendo um trabalho, vamos dizer assim, medíocre no Brasil, aí no nome, sem usar, assim, o medíocre é da média, né? O termo medíocre depois foi dado abaixo da... Mas da média, você vai estar com problema, porque vem alguém que está na liderança, que está fazendo um trabalho melhor, e ele vai puxar, como foi o caso do Milton, e falar, pô, essa empresa é melhor que a outra. Por que eu vou ficar na outra? Essa aqui é melhor, né? Então, isso só tem acontecido e vai acontecer ainda mais. Então, eu vejo aí, Claudinei, um trabalho, uma necessidade de lição de casa de boa parte das empresas, de entender melhor sobre o tema, de usar empresas parceiras, né, que possam ajudar a acelerar esse processo, como nós temos o caso de 2 aqui, Night2AI e muitas outras, né? Porque senão eu acho que nós vamos ficar como país, não vamos sofrer, porque não vai ter, como nunca tem, né? A gente imagina vai ter um Salvador que vai falar, não, coitadinho de você que não está usando tecnologia, não vamos salvar você. Não existe isso, né? Então, a gente lá na Night2AI, inclusive, é uma associação que não foi fundada por pessoas que acreditavam nisso. Não é que o governo não pode ajudar, e tem hora que ajuda, né? Mas a gente não dependeu do governo para esperar mudar isso aí, né? Então, a gente fez porque achava que tinha que fazer esse movimento e, felizmente, eu vejo aí a TI Inside fazendo um trabalho muito bacana, já há muitos anos, né, de trazer conhecimento, né, Claudinei? Porque, cara, se não for esperar, não vai, né? Tem que fazer, tem que chegar e vamos puxar a responsabilidade e fazer. E, Bruno e Milton, vocês têm essa percepção, né, que existe um fosso entre o topo da pirâmide das empresas que se destacam no uso do uso da tecnologia de inteligência artificial e a média do mercado? Qual a opinião de vocês? Existe sim, tá? Isso se deve muito ao fato de a gente trabalhar, a pesquisa no Brasil seguir um modelo diferente de pesquisas em outros países, tá? A gente tem, nos Estados Unidos, por exemplo, eu tenho a parceria com as instituições de ensino e o setor privado. Isso me permite ter um desenvolvimento de pesquisa, um desenvolvimento tecnológico muito mais amplo do que você tem aqui no Brasil. Vou te dar um exemplo aqui, a gente tem parceria com universidades públicas, só que, assim, existe uma limitação muito grande para você construir essa parceria, para você usar o que foi desenvolvido dentro dessa parceria. Algumas têm restrições com relação à propriedade intelectual, investimento financeiro, dentre outras coisas. Então, de fato, esse gap existe. Quando você fala de empresas de pequeno e médio porte, você tem sim esse gap. Nós estamos bem atrás ali de players do mesmo tamanho do Canadá, dos Estados Unidos, da Europa em geral, que tem um investimento bem mais amplo nesse segmento. Mas a contrapartida é que a gente tem potencial para poder reverter esse jogo. A gente tem, hoje no Brasil, nós temos talentos absurdos dentro do segmento de estatística, matemática, da ciência, da computação. O que falta, de fato, é termos políticas que possibilitem essa integração entre a faculdade e o setor privado
permitindo que ambos consigam construir em conjunto boas soluções. Apesar disso, a gente tem aqui em São Paulo, principalmente, a gente tem boas pesquisas voltadas ao uso da inteligência artificial na saúde, por exemplo, seja para sequenciamento de genoma, seja para estudo e definição de tratamentos da medicina de precisão. A gente tem, sim, esse tipo de coisa, porém, ele está restrito a instituições que têm um grande poder aquisitivo, para empresas privadas que consigam desaguar grandes volumes financeiros em cima dessas pesquisas ali, não tá aberto a todo o mercado ainda, infelizmente. Então, acho que a gente tem uma necessidade muito grande aí de trabalhar mais isso nos próximos anos e investir cada vez mais em pesquisa para que a gente consiga sanar esse gap, porque o capital humano a gente tem, o que falta é justamente o investimento financeiro para a gente atingir esse estado da arte e da inteligência artificial. Ótimo ponto, Bruno, e até uma questão de facilitação mesmo, né? A mesma experiência que você já teve aí com a universidade de forma geral, assim, é muito recorrente isso mesmo, e óbvio, né, boa parte do que a gente tem de pesquisa, e aí realmente o estado da arte, olhando para o Brasil, para a língua portuguesa do Brasil, a gente vê justamente que podia ter um pouco mais, né, esse tipo de facilitação. E acaba ficando, né, muito também nessa, não diria responsabilidade, mas acaba ficando como uma tarefa também, né, de próprias empresas como a Heartbeat, a TakeBlip, fazer essa aproximação, né, porque já que existe esse gap, né, entre a universidade e o mercado, algumas empresas que estão nesse meio do caminho acabam fazendo esse processo. E aí uma das coisas que eu poderia falar também, até olhando para o outro lado, né, acho que o Bruno falou muito bem sobre a cauda longa que a gente tem realmente das empresas, em termos também de tanto transformação, maturidade, né, em transformação digital e consequentemente, né, utilizar mais produtos de dados e produtos de inteligência artificial como solução para o negócio ou para os clientes e consumidores. O outro lado é justamente os nossos líderes, né? Acho que é muito importante destacar que, assim, realmente a nossa liderança de tecnologia, olhando para a inteligência artificial aqui no Brasil, os principais cases de sucesso que a gente tem, cada vez que eu conheço um pouco mais deles, eu vejo que, assim, a gente realmente não perde nada para fora do Brasil. E, assim, além da gente estar no mesmo nível de qualidade e de excelência, tem um fator que diferencia muito a nossa solução, o nosso caso de sucesso, alguma coisa que a gente tem aqui que é reconhecido no mercado brasileiro. É porque, assim, o mercado brasileiro ele é muito grande. É um país muito grande, muito rico, e para você trazer uma solução de inteligência artificial, é bem comum, tá? Não são todos os casos, mas é bem comum que você precise entender da tua audiência, da cultura, dos costumes, do modelo, né, de negociação, do modelo de comércio do dia a dia dos brasileiros. E aqui é onde, assim, vira um grande diferencial nosso, quando a gente sabe disso no dia a dia e refina, né, nossos sistemas de inteligência artificial para maximizar essa experiência do consumidor, para maximizar uma solução brasileira, né, para o mercado brasileiro. E aqui é onde, assim, realmente, nossa, eu já participei de várias concorrências com players, né, que são fora do Brasil, players globais, mas que aí você vê justamente que é onde eles faltam e é onde normalmente a nossa solução vira um case de sucesso aqui no Brasil, porque a gente consegue esse last mile, sabe? Então, reforço muito, assim, temos muito potencial e o trabalho quase de facilitação, educação, capacitação, com certeza vai ajudando a gente a subir essa média no médio/longo prazo. E eu queria aproveitar só o comentário do Bruno e do Milton, se me permitir. Assim, o governo brasileiro tem feito seu esforço, né? Uma das coisas que eu acho legal, e ainda queria aproveitar aqui a sua audiência para divulgar, né, tanto o trabalho do Centro de Inovação de Inteligência Artificial, né, que são um conjunto de centros de pesquisa que fazem um trabalho muito bacana e tem uma política que talvez não é tão divulgada, isso que é um dos problemas, eu acho que precisava ser mais divulgado, que se você quiser, tem um fundo de fundeio, que se você quiser, você pode contratar esses centros de pesquisa de inteligência artificial espalhados para o Brasil inteiro, aí tem vários centros de pesquisa, e há uma política que o governo federal ela te paga metade, ou te dá subsídios para metade dos custos de desenvolvimento de pesquisa de P&D nessa área. E são centros de pesquisa que entregam um trabalho de muita qualidade aí, né? Então, talvez falta divulgação disso, né?
Nós temos aí também lançados aí em vários centros de pesquisa especialistas, né? O C4AI aqui na USP, em São Paulo, né? Tem outros centros de pesquisa, que um para cidades inteligentes, outros para IoT, outros para inteligência artificial, que busca fazer esse desenvolvimento. Eu concordo que ainda podemos fazer mais, tem espaço para fazer mais, e segundo, que precisamos divulgar mais essas iniciativas como país, né? Então, é uma das coisas, como conselheiro lá do Centro de Inovação de Inteligência Artificial, eu acho que falta mais pessoas, mais empresas saberem, pô, tem isso disponível, eu posso usar, o que eu preciso fazer para usar, né? E quem usa está satisfeito, né? Agora falta divulgar mais. Quando a gente fala em tecnologia de inteligência artificial, sempre é associada à questão da privacidade, a questão do uso incorreto dos dados, da ameaça à privacidade, ameaça ao cidadão. Como é que vocês veem essa questão? Nosso profissional já está consciente de que deve seguir padrões para que isso não aconteça? Como é que vocês trabalham lá? Quem quer começar? Eu posso começar, Claudinei. Então, não é nem só com relação à proteção dos dados, propriamente dito, tá? É um ponto que todo mundo falou aqui no comecinho, principalmente o Milton. Se você treina um modelo com dados enviesados, uma inteligência artificial é como se fosse uma criança, tá? Grosso modo. Então, imagina que você pega uma maçã vermelha e ensine aquela criança que aquela maçã, o nome dela é laranja. Ele vai aprender aquilo e vai replicar aquilo. Toda vez que ele vê aquela fruta vermelha, ele vai falar, é uma laranja. Inteligência artificial funciona da mesma forma. Então, se você treina essa inteligência com dados enviesados, você vai ter um conjunto de respostas ou insights enviesados. E isso entra numa discussão ampla que vai além da própria LGPD, além da própria proteção de dados, tá? Porque eu posso ter inteligência artificial que é racista, eu posso ter inteligência artificial que é misógina e assim por diante. Então, a gente entra atualmente a gente vem entrando num conceito chamado explainable AI, que é, além de você desenvolver essa inteligência artificial, você conseguir descrever o como ela chegou àquele resultado, justamente para poder sanar esse tipo de problema. E assim, hoje são poucos profissionais que têm essa capacidade, não só aqui no Brasil, tá? O conceito de explainable AI, ele está começando a ganhar corpo, começou a ganhar corpo ano passado. A União Europeia ela já vem trabalhando numa legislação para que todas as empresas que trabalhem com inteligência artificial consigam entregar ali um relatório de como aquela inteligência chegou ao resultado que ela gerou, e a partir disso você consiga combater esse tipo de coisa. Então, é um tema extremamente novo para o mercado como um todo, assim como a própria inteligência artificial. Se a gente for olhar ali o período de adoção, tá, dela dentro das empresas, a gente saindo da academia de algumas empresas mais restritas, então a gente está falando que é um tema relativamente novo que está ganhando corpo no mercado há pouco tempo. Então, o primeiro ponto é esse, você hoje não tem ainda profissionais capacitados o suficiente para atender essa temática, e aí a gente entra na segunda parte, que é justamente o uso de dados. Tá? Quando a gente fala em construir inteligência artificial, a gente está falando em utilizar dados para poder chegar a um insight. E aí você tem um conceito ético, né? Quais são os dados que eu posso utilizar para poder, sei lá, dizer que o Claudinei tem uma propensão alta ou baixa de comprar, sei lá, uma Ferrari nos próximos 2 anos. Eu posso usar seus dados pessoais, data de nascimento, sexo, idade, região, faixa de renda, etc. Então, eu começo a entrar nessa seara também de proteção dos dados. Quais dados eu posso utilizar de uma pessoa? E aí, novamente, a Europa e os Estados Unidos eles avançaram muito rapidamente nisso e nós viemos a reboque. Hoje nós temos uma legislação e uma lei de proteção de dados que é, a grosso modo, uma cópia da GDPR, só que mais aberta, mais flexível. Se você for olhar a GDPR, que é a legislação que foi utilizada como base para a criação da LGPD, você vê que existe uma restrição muito maior. Porém,
A nossa LGPD ela é mais aberta, ela te permite interpretações diversas, e isso ainda gera uma amplitude muito grande com relação ao que se pode fazer, o que não pode ser feito, tá? Então, essa é uma temática que a gente ainda vai tratar ao longo dos próximos 3, 4 anos de forma mais efetiva, porém, a gente ainda não tem uma maturidade suficiente para poder tratar isso efetivamente, dizer, ó, eu posso usar esses conjuntos de dados aqui, a minha inteligência artificial chegou a esse resultado por conta dessas características. Então, isso a gente vai trabalhar ali ao longo dos próximos anos para poder ter mais efetividade e garantir a segurança de quem tem outro, seja de empresa, seja o cidadão que está passando por um algoritmo governamental e assim sucessivamente. O Bruno comentou super bem. O que eu complementaria, sabe, Claudinei e pessoal, é que existe, obviamente, eu diria assim, a maioria mesmo de profissionais que trabalham com produtos de dados ou produtos de inteligência artificial, ou algum tipo de iniciativa, né, que esteja nesse meio. Para mim é muito claro que essas pessoas elas têm a ciência, sabe, da importância dos cuidados sobre termos de uso, termos de privacidade, dos vieses que podem existir nessas soluções de inteligência artificial. É muito claro isso. E é uma discussão recorrente nos projetos que eu participo, por exemplo, e é quase que by design, né? Faz parte do processo de desenvolvimento de uma solução. O que eu vejo que a gente pode evoluir muito, né? E cabe muito também ao próprio avanço, né? Da maturidade no Brasil em termos de proteção de dados, e que é natural, né? Que isso vai acontecendo nos próximos anos. Como que a gente começa a trazer mais facilitação, exemplo, ferramental e solução que já by design também te auxilie, né, em resolver algum tipo de viés. Então, por exemplo, eu tenho trabalhado alguns projetos que eu estou justamente trazendo o ferramental de fora, e realmente aí começa a ser mais de players globais mesmo, que trazem já algum tipo de solução para trabalhar algum tipo de viés. Outra coisa também, para fazer monitoramento e observabilidade, né? Onde que esse dado está passando e se você tague ele como um dado, né, pessoal, dado sensível, você tem que conferir se o pipeline que ele está passando, né, de fato ele é o que você tem legitimamente acordado como caso de uso e está nos seus termos de uso, termos de privacidade também. Então, como que a gente vai trazendo mais esse ferramental e solução para que cada vez mais isso seja uma coisa comum no nosso dia a dia? Porque claramente nossos profissionais têm essa, de forma geral, né, falando maioria mesmo, eles têm essa ciência, mas aos poucos você tem que ir trazendo e capacitando mesmo, né? Dá uma olhada nesse caso de uso, dá uma olhada nesse exemplo, olha essas soluções aqui que existem hoje no mercado, que a gente pode agregar e usar no nosso dia a dia, se fizer sentido, dependendo do contexto, dependendo da necessidade. Acho que muito legal aí os complementos aí tanto do Bruno e do Milton. Eu vou acrescentar, assim, para não repetir o que eles já falaram, é claro, tudo que eles comentaram de lei geral de proteção de dados, de privacidade, de desvios, de justiça, né, de considerar algo sendo enviesado, né, isso é super importante, tão importante que na I2AI nós temos vários comitês de discussão, né, um deles é o Comitê de Ética, Privacidade e Regulamentação, né, que é essa discussão é premente. E a gente também, eu e o Marco Lauria, que é meu colega lá e fundador da I2AI, junto comigo e mais outros colegas, a gente participa do Comitê Gestor da Estratégia Brasileira da Inteligência Artificial, que é um documento, é um grupo de diretrizes desenvolvido pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. E lá nós fazemos parte do grupo de governança sobre inteligência artificial. Essa governança, inclusive, que está nesse momento em discussão, o marco legal da inteligência artificial no Senado, né? Foi aprovado pela Câmara, está no Senado, tem muita discussão interessante. E aí, o grande ponto que eu acho que não foi ainda falado são as discussões de risco. A gente está falando não só da questão dos dados, da privacidade dos dados, mas também tem a questão que alguns algoritmos, por tomarem decisões automatizadas, podem gerar maior ou menor impacto na vida das pessoas. Uma coisa é quando você tem um algoritmo de recomendação que fala para você comprar um produto A ou B, ou assistir um filme X ou Y. O impacto disso na sua vida, você falou, pô, assistir o filme, foi ruim, tudo bem, né? Fiquei chateado porque o algoritmo errou
mas tudo bem, o impacto foi uma experiência ruim. Outra coisa é o algoritmo falar, não, faça ou não a operação X ou Y, dê ou não crédito para tal pessoa, ou está diagnosticado com câncer ou não. Aí o impacto na sua vida pode ser muito maior. Então, há uma discussão em que ponto, em quais aplicações que a gente precisa ter um cuidado maior ou menor em relação a automatizar decisões usando algoritmos de inteligência artificial, especialmente de machine learning, com deep learning, que a gente acaba não tendo tanta transparência, né? Então, isso é um ponto importante da discussão de aonde e quais cuidados que nós devemos ter para a sociedade, para as aplicações, ao se utilizar a inteligência artificial. E o segundo ponto, que é algo bacana, né, que o Bruno estava comentando aí, da questão do Explainable AI, de toda... Lá na Europa já é um tema muito importante da transparência, né? O protocolo de Singapura, né? Que já fala muito sobre isso, fala sobre transparência. E é legal é que tem, tipo, na i2AI, uma das associadas, a Apre.io, né? O Apres.io, é uma empresa que é especializada em plugar modelos de inteligência artificial e dar transparência para ele. Falou, por que o modelo está chegando a essa conclusão? Então, hoje, você vai ter a Apres.io, depende do nome aí, do pronúncio falar que é francês, então é Apre, não é Apres, né? Mas uma das nossas associadas, ela já está fornecendo essa solução. Então, os problemas vão aparecendo. Eu vejo que tem empresas que vão se especializando em tentar resolver esses problemas. Isso é um lado muito bom do próprio modelo de inovação do capitalismo em si, né? Porque você cria uma dificuldade, aí tem empresas que veem isso como uma dificuldade, como um valor em corrigir aquele problema. Então, essa questão da transparência, eu acho que tem muitas empresas que já estão promovendo serviços, produtos com esse atributo, e eu vejo isso cada vez mais necessário, sendo mais entregue no futuro. Bom, pessoal, infelizmente a gente já está estourando aqui o horário do nosso painel. Eu acho que o assunto ainda tem muita coisa que a gente valeria a pena discutir, mas eu acho que foram abordados pontos muito mais importantes, que eu creio que isso era muito relevante aqui para a nossa audiência. Então, mais uma vez, eu queria agradecer a participação de todos vocês e vê-los nos nossos próximos eventos. Muito obrigado, pessoal. Prazer, obrigado. Prazer, gente. Prazer, pessoal.